no momento oportuno. Daí, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao primeiro parlamentar inscrito, que é o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Senhor presidente, Vossa Excelência tem 5 minutos. senhoras e senhores deputados, gostaria de agradecer também, primeiro saudar a nossa presidenta também, deputada Jo Moraes, que vem conduzido muito bem essa Comissão de Relações Exteriores, saudar os parlamentares do Acre, meus companheiros do Acre, Ana Henrique, Angelim, César Messias, deputado Rocha, e fazer uma saudação especial aos expositores. Vocês fizeram uma exposição muito esclarecedora e posições muito interessantes a respeito dessa temática. Delegado Correale, Juliana, meu conterrâneo Antônio Torres, Beto, representando aqui o Ministério da Justiça, Nadine, a quem eu quero cumprimentar especialmente pela sua luta, que nos emocionou a todos nesse momento. Mas eu quero aproveitar a grandeza dessas apresentações e lamentar, infelizmente, eu acredito que o objetivo central dessa audiência pública ele seja exatamente a gente fazer uma discussão mais ampla, mais profunda a respeito das políticas migratórias no nosso país e não transformar em questões paroquiais. Infelizmente, o discurso que me antecedeu aqui, ele vai nesse caminho. Aliás, o governo do estado do Acre, ele está gastando o que não tem. Está gastando o que não tem para tratar dessa questão dos haitianos. Se a gente for comparar com São Paulo tem 44 milhões de habitantes. E aí foi falado aqui de um fluxo de 13 mil, oficialmente, mais ou menos. Nós estamos falando de um estado que tem 800 mil habitantes, que é o caso do estado do Acre, e passaram mais de 40 mil haitianos e pessoas de outras nacionalidades. E o governo do estado do Acre teve que despender aquilo que não tem. Nessa situação, não estava preparado para essa situação. É uma situação que poderia se dar de outra maneira, porque, inclusive, o governo federal disponibiliza vistos no próprio Haiti. As pessoas podem viajar diretamente, mas, infelizmente, existe um sistema de coiotes que passa pelo Equador, pelo Peru e chega até o estado do Acre, enganando, muitas vezes, essas pessoas das diversas nacionalidades. E aí, sobre essas situações que foram reportadas pelo deputado, elas estão todas respondidas ao Ministério Público Federal. Estão todas aqui respondidas, devidamente respondidas ao Ministério Público Federal. Se tiver alguma irregularidade, certamente isso vai ser detectado pelos órgãos de controle. Agora, não dá para a gente transformar uma audiência tão séria como essa num debate paroquial que não tem interesse nenhum para o nosso país. Eu confio plenamente na equipe. Aliás, quero parabenizar, deputado Antônio, secretário Antônio, pelo trabalho, porque eu acompanho. Aquela situação ali em Brasileia, as pessoas que se envolveram, às vezes sem nenhum preparo, do ponto de vista da linguagem mesmo, se envolveram numa causa humanitária e fizeram das tripas coração para atender de maneira humanitária os haitianos. Eles estão de parabéns. O abrigo hoje que existe, eu sei das dificuldades de pessoas, todas as dificuldades que o governo está passando nessa situação. E quero finalizar me reportando a uma fala que eu achei da maior grandeza, que foi a do delegado Maurício Correale aqui. Para mim, e aí o foco que foi dado aqui, foi o foco dos haitianos relacionados à questão da segurança pública. O senhor vem aqui demonstrar que essa questão, a questão da segurança pública aqui, ela é residual. Nós estamos falando de vulneráveis. Infelizmente, existem setores aqui desse Congresso que estão querendo criminalizar os movimentos migratórios, exatamente contra esse princípio que o senhor colocou, que é um princípio fundamental da não criminalização, que foi ressaltado também pela Juliana, da igualdade que existe. É uma questão social, uma questão de política migratória. E aí, infelizmente, esse movimento que busca criminalizar imigrantes, aqui na Câmara dos Deputados, causa, por exemplo, efeitos adversos, como nós vimos numa reportagem que o CQC fez recentemente, em que um imigrante haitiano foi humilhado lá no Rio Grande do Sul
por um representante de um movimento fascista chamado Revoltados Online, que agora se acha no direito de sair humilhando as pessoas, pessoas como a Nadine, pessoas como os imigrantes que estão aqui. Então, nós não vamos aceitar isso. Sejam bem recebidos no nosso país, porque nós recebemos italianos, japoneses, portugueses, espanhóis, alemães nesse país. E vamos receber muito bem todas as pessoas que aqui vierem. Agora, precisamos melhorar o nosso sistema, é claro, e eu acredito que o Ministério está tentando fazer esse aperfeiçoamento, mas quero deixar registrado, senhor presidente, o meu repúdio a qualquer tentativa de criminalização de movimentos migratórios no nosso país. Muito obrigado. A palavra do deputado César Messias, segundo orador inscrito. O segundo parlamentar inscrito. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente da comissão, a deputada Jô Moraes. Quero cumprimentar o deputado Rocha, conduzindo os trabalhos dessa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o Beto Vasconcelos, ao mesmo tempo dizendo para ele, parabenizando por todo o apoio que tem dado ao governo do Estado do Acre nessas questões dos migrantes dos haitianos. Cumprimentar o parceiro e amigo Antônio Torres, a Juliana, que fez uma exposição excelente também, parabenizá-lo pela exposição, e ao delegado Maurício, que deu uma aula aí de segurança pública e deixou a gente muito feliz, porque só em um abrigo de São Paulo já se passaram mais de 13 mil haitianos e o nível de envolvimento em delitos é o menor possível, né? Então, haja visto que eles não vieram para cá para criar confusão, e sim buscando uma sobrevida, sobreviver do desastre que tiveram. E quero aqui dizer a Nadine que o seu desabafo, a sua experiência de vida comoveu todos nós aqui. Eu enchi os olhos de lágrimas, não tenho vergonha de dizer isso aqui, porque a tragédia que seu país passou, as tragédias que seu país passaram, não foi fácil. E vendo esse exemplo de vida, de você lutar para você poder atingir o seu objetivo e buscar o Brasil, a gente só tem que dizer muito obrigado por você ter escolhido o nosso país para vir para cá e que o Brasil te acolha de braços abertos, que você realize os seus sonhos de ser um diplomata e saia pelo mundo afora ajudando aqueles que mais precisam. Nós, no Acre, eu fui vice-governador do Acre por 8 anos, no governo do Bill Marx e no governo anterior do nosso atual governador, Tião Viana. Um homem íntegro, correto, um senador da República que orgulhou a República do Brasil pelos debates que ele travou aqui no Congresso Nacional. E eu fiquei muito feliz com esse requerimento para a gente fazer esse debate aqui sobre os haitianos. Porque eu acho que era um momento propício da gente debater nessa casa a situação que se passam, os 40 mil haitianos que entraram pelo Acre. O Torres, ele fez um relato muito correto, quando ele disse que nós saímos de 2010 de 37 haitianos e estamos agora em 6 meses com 9 mil que estão entrando pelo Acre. Lógico que o Acre não estava preparado para isso. O Acre não estava preparado. O Brasil não estava preparado, como é que o Acre ia estar preparado? O Haiti também não estava preparado para sofrer o terremoto que sofreu. Então, isso tem que ser um movimento de todos, uma união de todos para a gente resolver esse problema. A cidade de Epitaciolândia, ela tem 15 mil habitantes. Nós chegamos, em momentos dentro de Epitaciolândia, da gente ter 16.500 habitantes, 10% a mais que eram os haitianos que estavam chegando no município de Epitaciolândia. E isso foi feito um esforço extraordinário, sempre tendo o apoio do governo federal. Sempre tendo o apoio do governo federal. Não podemos negar. Viemos aqui em 2010 ainda, com o governador Bill Marx, procuramos Itamaraty, notificamos Itamaraty, quando os primeiros começaram a chegar, mas as coisas no Brasil são devagar mesmo. Nós temos que entender. E o movimento dos coiotes aumentou muito. Assim que os primeiros chegaram,
quando o Acre tinha condições de dar todo o apoio, eles ligavam para lá. Estamos sendo bem recebidos. E com isso foi aumentando a rota de tráfico de ser humano. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui esse requerimento para a gente debater esse assunto. Agora, fiquei muito triste pelo um dos autores do requerimento escolher as piores fotografias que tinha e vir expor aqui o meu Estado, o Estado do Acre. Isso é uma levianidade que se faz com o Estado. Um representante do Estado não pode vir fazer isso aqui. Porque o Acre fez de tudo para acolher com carinho e amor aqueles que mais precisavam em chegar e buscar ajuda no nosso Estado. Então, quero repudiar mesmo, a atitude. Primeiro, de acusar um governo correto, um governo honesto. E se é para poder politizar essa questão, nós estamos prontos para politizar também. Passo a palavra ao terceiro orador inscrito, o deputado Egelim. Vossa Excelência tem 5 minutos. Queria pedir desculpa, eu tive que me ausentar para um debate na TV Câmara sobre Bolsa Família, mas cumprimentar a nossa presidenta, a deputada Jo Moraes, ao presidente da mesa, agora coordenador dessa mesa da audiência, deputado Rocha, ao nosso secretário e amigo querido Antônio Torres, digo assim com muito respeito, o embaixador do Acre aqui no governo federal, que é o nosso amigo Beto Vasconcelos, no Ministério da Justiça, e não tive a oportunidade de assistir à brilhante exposição da doutora Juliana e do doutor Maurício, mas já conversei aqui com meus colegas deputados que eu perdi uma grande oportunidade de aprender, com a palestra dos senhores. Eu queria dizer assim que eu anotei aqui algumas questões. Historicamente, o processo migratório para o Acre foi conhecido, porque primeiramente foi o ciclo da borracha, que houve milhares de nordestinos que foram para aquela região. Depois, os árabes e libaneses que aportaram lá para instalar lá os seus comércios. Depois, os desterrados do Rio de Janeiro no período da vacina, que fugiram para o Acre. Nos anos 70, os empresários do agronegócio, da agropecuária, que aportaram no Acre para instalar suas fazendas. E a partir de 2010, chegaram pela primeira vez no Acre, entrando para o Assis Brasil e chegando em Brasileia, 40 haitianos, em função de tudo que já foi dito aqui pelos meus antecessores. E o governo do Estado, à época, e eu era prefeito da capital durante 8 anos, de 2005 a 2012, ofereceu a instalação, oferecia as 3 refeições básicas, os serviços de acompanhamento dos imigrantes, tratamento de saúde, ajuda no translado. Mas em 2012 é que veio se agudizar esta questão com uma das maiores alagações que já teve o Acre. E eu era prefeito da capital, que foi, agora em 2014 foi a histórica, mas a anterior, quando eu era ainda prefeito, foi a maior que teve. E Brasileia também teve um problema sério de alagação. O que é que ocorreu então? O que se pensava que era apenas um processo episódico de migração de 40, começou a crescer. E não só dos nossos queridos irmãos haitianos. Em 2010 foram 37 haitianos, em 2011 foram 1.175, em 2012 2.225, e em 2013 foram 10.779 haitianos, mais 11.524 foi o total, porque aí tinha dominicanos, tinha da Colômbia, da Gâmbia, da Gana, do Bahamas, do Camarão, do Equador, do Serra Leoa, de Cuba, de Mauritânia, da Nigéria, Bangladesh, Costa do Marfim. Em 2014, passou para 16.206, também com Nigéria, Mauritânia, Cuba, Serra Leoa e 14.333 haitianos. E até março, 30 de março, só nós já tínhamos 6.193 haitianos. Até março, que é esses dados aqui deste ano, nós tínhamos 38.350 e agora, pelos dados mais recentes, já tem 40.280 e poucos migrantes. Eu sou testemunha porque eu visitei várias vezes, a convite do secretário Torres, do secretário Nilson Mourão, do governador Tião Viana e do governador Binho, à época, lá em Brasileia. Visitei com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, conversávamos com esses migrantes.
das dificuldades. Da forma, participei várias vezes, comida, a mesma comida que ia dos marmitex, feito por um restaurante lá de Brasileia, que foi licitado para fornecer as refeições a esses haitianos. É claro que o alojamento não era um hotel de 4 estrelas, de 5 estrelas, nem podia, porque o Estado não estava preparado para isso, nem é obrigação constitucional do Estado de ter uma política local de recepção dos imigrantes. Agora, quando cresceu, evoluiu muito o número de imigrantes, o governo alocou uma chácara em Rio Branco, que oferecia as condições melhores, não digo confortáveis, mas mais humanitárias, e continuou oferecendo as refeições. Ocorre que nesse interim, o governo do Estado pediu socorro ao governo federal. E foi bem recebido, mas houve, como disse o deputado César, um atraso na resposta do ponto de vista de liberação de recursos financeiros para ajudar ao Estado naquele momento. E o Estado exaurido, um Estado pobre, um Estado com recursos pequenos para tocar a máquina e para tocar as suas prioridades, ainda adentrou com mais aproximadamente 10 milhões de reais à época, só a parte do Estado, para bancar a refeição, os aluguéis e o translado. E é bom que se diga, porque eu fui testemunha, em nenhum momento, dizendo aqui para os meus amigos de São Paulo, em nenhum momento houve por parte do governo do Estado, Roberto, um direcionamento, vocês têm que ir para São Paulo, têm que ir para Santa Catarina, têm que ir para Rio Grande do Sul. Eles já chegavam no nosso Estado determinados, sabiam, a maioria deles, quase absoluta, qual era o destino que eles queriam chegar. E poucos optaram em ficar pelo Acre. Deputado Angelim, só para lembrar, você seu tempo já esgotou faz um tempo, só para você mais um pouco mais. Só um pouquinho. Então, queria dizer que eu sou testemunha do esforço do governo do Estado. Da última reunião que teve do governador Tião Viana, eu participei representando a bancada, junto com o ministro José Eduardo Cardoso, com o Beto, secretário nacional de Justiça, com o diplomata representante do Itamaraty, onde foi acordado e está sendo cumprido toda uma parceria no sentido de minimizar este problema. Agora, um caso de polícia, essas organizações criminosas que viabilizam esses coiotes, esses precisam ser realmente casos de polícia, de prisão e de uma ação enérgica do governo dos órgãos responsáveis. Agora, quero aqui também dizer que eu assino embaixo todas as medidas que o governo do Acre tomou e o governo federal em relação a essa situação. Não concordo também com o nosso nobre deputado pelas essas fotos. Essas são fotos pontuais que denigrem todo um trabalho que foi feito e também as respostas devidas que os órgãos como o PGR, a Polícia Federal, está dando ao governo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passa a palavra ao quarto parlamentar inscrito, deputado Alan Rick. Senhoras e senhores deputados, membros desta comissão, eu quero cumprimentar em primeiro lugar a deputada Jo Moraes, que preside esta digníssima Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a toda a mesa de expositores, aos nossos convidados. Eu quero cumprimentar toda a mesa na pessoa da Nadine, que contou a sua história, que nos emocionou, e, obviamente, o deputado Rocha, que a preside. Senhoras e senhores, a situação dos haitianos é uma situação que eu vivi na pele, Beto. No ano de 2012, no bairro da Cidade Nova, lá em Rio Branco, nós tivemos um contato com o primeiro fluxo de haitianos que estava em Rio Branco, em busca de emprego. E nós fazemos ali um trabalho cristão, religioso, que a gente denomina trabalho em células, aos fundos de um restaurante de um amigo querido, que eu quero lembrar aqui o nome dele, o Jarbas Nunes, uma pessoa que acolheu haitianos lá em Rio Branco. E naquele período, nós nos juntamos e os convidamos para participar daquelas reuniões conosco, porque a maioria deles são cristãos, e eles cantavam e contaram seus testemunhos de vida, viu, Nadine? Testemunhos semelhantes ao seu, de superação, secretário Torres, de muita luta, de angústia, mas de um desejo supremo de vencer as adversidades e conseguir um espaço num local de trabalho para poder sustentar a si mesmos e suas famílias, o restante delas que ficaram no Haiti.
Então, nós pudemos ali unir forças, deputado Rocha, e ajudar algumas dessas pessoas nesse trabalho que nós fazíamos ali, aos fundos do restaurante Tabernas, lá na Cidade Nova, do Jarbas Nunes, o apoio também do Edson, da empresa Timóteo, que juntamos forças e conseguimos ainda alocar um lugarzinho para eles poderem ficar. Essa foi minha primeira experiência com os haitianos, pessoas corretas, muitos deles enfermeiros, professores, engenheiros, pessoas graduadas que tinham que se submeter a todo tipo de subemprego para poder ter um pouco de dignidade diante da situação de destruição do seu país e da sua dignidade pátria. No mesmo ano no ano seguinte, 2013, pude acompanhar um pouco do trabalho realizado no abrigo que foi construído aqui, lá em Rio Branco, quando o governo do Estado começou a acolhê-los no Parque de Exposições. Pude acompanhar um pouco desse trabalho, uma vez que até a minha esposa, secretário Torres, foi uma das voluntárias quando trabalhava nas sedes, e nós acompanhamos um pouco desse trabalho. Diga-se de passagem, quero aqui reiterar as falas dos deputados. O governo do Estado, do Acre, não estava preparado. Nenhum Estado da região norte estaria preparado para esse fluxo migratório. Mas, com todas as suas dificuldades, realizou um trabalho digno de aplauso. Com seus problemas, claro que teve. Teve problemas. Teve problemas, sim, mas digno de aplauso. Pelo tratamento dado, desde o acolhimento, o cadastro e o questionário que era feito. O secretário Antônio Torres, que era o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social na época. Então, quando nós vemos a história dos haitianos no Acre e o seu fluxo migratório no Brasil, vemos uma história de superação, de luta, de muito sofrimento, e vemos a história de um Estado que lutou para ser brasileiro e que acolhe muito bem os estrangeiros, que é o Estado do Acre, com todas as suas dificuldades. E é bom que se diga que, mesmo com a sua capacidade no limite, o Estado do Acre tentou manter esse atendimento, esse acolhimento, da melhor maneira possível, desde Brasileia até em Rio Branco. Hoje é na Chácara Aliança. Se eu não me engano, secretário Torres, ali cabem 150, 200 pessoas no máximo, e o número ali chegou a 800, chegou a quase 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Então, veja, que é uma situação realmente insustentável. Então, quais são as nossas sugestões aqui, eu gostaria de deixar? Primeiro, participamos, Beto, daquela reunião com o ministro Mercadante, ministro Cardoso, com o governador Tião Viana, deputado Angelim, deputado César Messias, estiveram conosco naquela reunião e pudemos avaliar a situação. Nós temos 3 problemas muito sérios. Primeiro, o combate aos coiotes, que o governo federal está fazendo, o Ministério da Justiça, em parceria com os governos do Equador e do Peru, da Colômbia, para que esse fluxo migratório através dos coiotes seja devidamente combatido, em parceria com os países vizinhos. Segundo ponto, a otimização da emissão dos vistos pelo Itamaraty. Isso ficou muito claro, Beto, naquela nossa reunião. Nós não podemos, eu já estou complementando e encerrando, deputado Rocha, podemos continuar no mesmo sistema. Os haitianos precisam entrar de maneira legal no Brasil. Otimizar a emissão dos vistos no próprio Haiti. E o terceiro ponto é melhorar o acolhimento. Doutora Juliana, o Acre fez a sua parte, São Paulo fez a sua parte. Eu acho que não devemos aqui começar uma guerra fratricida entre o Acre e São Paulo, e eu creio que não é a vontade do Estado de São Paulo, nem da Prefeitura de São Paulo, doutor Maurício Correale, mas sim nós unirmos forças e tentarmos resolver a questão do acolhimento. Como muito bem falou o senhor, não podemos criminalizá-los, mas acolhê-los e dar as condições necessárias para que eles possam, devidamente, ter uma nova esperança de vida. Bem, são essas as minhas sugestões. Eu quero agradecer a todos pela participação e desejar que desta audiência saiam soluções efetivas para esse problema. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Alan Rick e passo a palavra à nossa presidente, deputada Jo Moraes.